Olha, então temerão o nome do Senhor desde o poente a sua glória, desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Nossa, nenhum glória, meu Deus do céu. Jesus amado. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente a sua glória, desde o nascente, e vindo o inimigo, como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor vai fazer o quê? Arvorará contra ele a sua bandeira. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Observa como finaliza Isaías 59 e como que inicia Isaías 60. Então, desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor, desde o nascente a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor, uma inundação. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quando há arrependimento, há mudança, né? Que arrependimento é mudança. Então é quando você começa a ver a manifestação do Senhor como você nunca tinha visto. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos, nem dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Qual é a promessa aqui? Não só o Senhor indo contra o inimigo, ele vindo como uma inundação de poder, mas a aliança que ele fez, as palavras que ele colocou na nossa boca, não vão se afastar nem da nossa boca. Olha só, então, isso aqui fala de salvação, nem da boca dos nossos filhos, nem dos descendentes deles, ou seja, uma posteridade poderosa, uma descendência poderosa, como o salmista disse. E aí ele fala: levante-se e refulja, levante-se e brilhe, levante-se e resplandeça. Mais do que nunca, Deus tem nos chamado para esse posicionamento, de nos levantar e brilhar. É uma decisão. Você decide se levantar e brilhar. Eu me levanto e eu vou brilhar. Eu não sou só, eu sou a luz do mundo, e o sol da justiça já nasceu para mim, que é o Senhor Jesus. Então eu vou me levantar. Eu vou me levantar e eu vou brilhar. Eu não vou mais viver uma vida ofuscada, sem brilho, sem avanço, sem coragem, sem atitude, sem posicionamento. Não, eu me levanto com a decisão de que eu vou brilhar, eu vou salgar, eu vou ocupar os territórios que o Senhor está me dando, eu vou ocupar a minha posição de cristão, eu vou resplandecer. E aí ele continua: porque chegou a sua luz. Você pode ter vivido uma vida sem brilho, sem luz, até você ter um encontro com o Senhor. Agora chegou a luz, você não está mais em trevas. E a glória do Senhor raia sobre você. Gente, isso é uma questão de crer. Quando você acredita que o que a Bíblia está falando a seu respeito é a verdade, você se posiciona.
Porque as pessoas não se posicionam porque elas não acreditam. Você vai agir conforme aquilo que você acredita. Você é o que você acredita. Você se move com base naquilo que você acredita. Se você crê certo, você age certo. Mas se você continua crendo errado, você vai continuar agindo errado. Quando eu acredito que é isso aqui, ó, isso é verdade, está na minha vida, eu me levanto e eu me posiciono. E a glória do Senhor raia sobre você. Então, a glória do Senhor está sobre mim. Tudo que eu tenho que fazer é me levantar. E ocupar o meu lugar, os territórios. Olhe, pode olhar. A escuridão cobre a terra. Densas trevas envolvem os povos. Bom, isso é tão familiar já para nós, que não tem como uma pessoa dizer assim, não entendi isso aqui. Não, hoje você olha e você sabe que tem trevas por toda parte. Você sabe disso. Ninguém precisa dizer isso para você. Você está vendo. Mas olha o que a Bíblia diz. Olhem, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor. E sobre você se vê a sua glória. Aí você acredita nisso, você se posiciona. Você fala, não, eu não posso me omitir. Não, eu não posso. Eu não posso, eu tenho que me levantar, eu tenho que acreditar nisso aqui. Isso é verdade, se Deus está falando, é a verdade, eu preciso me levantar e ocupar este lugar. As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Obviamente que aqui já aponta para o Messias, para o Senhor, mas que continua tendo peso sobre nós, porque se eu sou um representante, uma representante do Senhor, então eu tenho que entender que eu sou esse ponto de luz, esse rastro de luz, essa luz que vai dissipando as trevas no lugar em que eu estou. E quando eu ocupo esse lugar, eu assumo esse papel que a Bíblia está dizendo que é meu, eu começo a fazer a obra de Deus como Ele espera que eu faça. Olhe ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Gente, quando você ocupa o seu lugar de cristão, é isso aqui que acontece. Você não atinge só a sua casa. Você atinge tantos e tantos que você vai perder, não terá mais noção. Então o verás e ficarás radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida e a você virão as riquezas das nações. Bom, aqui você agora vai vendo, e óbvio que a tentação é ler o Isaías 60 inteiro, que é maravilhoso, mas vou ler só essas referências, aponta para esses acontecimentos, os acontecimentos finais, que apesar de ter muita escuridão lá fora, sobre o povo de Deus, há uma abundância de bens, de glória, de unção, né? O Senhor nos prometeu as primeiras e as últimas chuvas. Lá no Pentecostes, quando aquelas 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo, aqueles foram as primícias do Senhor, as primeiras chuvas. E agora, nós estamos aguardando as últimas chuvas, que é um mover como nunca.
E nós precisamos acreditar nisso e nos mover para esta direção, porque eu vejo o Senhor se manifestando. Gente, ultimamente, pergunte aos líderes a quantidade de sonhos, de visões que as pessoas têm tido e têm me enviado para que eu dê a interpretação. Pergunte a eles, as pastoras. Há dias de eu buscar a revelação para, assim, 6, 7, que é bastante, sonhos, visões que as pessoas tiveram. E qual a conclusão que eu chego? Porque todas estão relacionadas à mesma coisa, um chamado. Isso tem me encantado. Deus está chamando pelas pessoas. Ele está buscando as pessoas. Eu vejo o Senhor se manifestando de uma maneira diferente. Porque quantos anos eu estou aí, caminhando? E para te falar a verdade, eu nunca vivi uma fase de tantas revelações, de tantos sonhos e visões que as pessoas estão tendo. E elas às vezes não conseguem discernir, e aí elas enviam, aí eu que sou edificada. Outro dia, eu acho que foram 6 ou 7, entre sonhos e visões que as pessoas tiveram, que eu fui respondendo um por um, e aquilo foi, sabe, me movendo tão fortemente, porque eu estou vendo o que Deus está fazendo. Ele está buscando as pessoas, está dizendo, não, aí não é o seu lugar. Nós ouvimos muito pessoas que antes se sentiam confortáveis num estilo de vida e agora elas não se sentem mais confortáveis. Elas não querem mais fazer parte daquilo que elas faziam antes. Elas estão com fome, elas estão com sede. Por quê? Porque nós caminhamos para esta última hora, né? Para não dizer que estamos nela. E o Senhor está insistindo com as pessoas. Não, você não vai ter paz no pecado, você não vai ter paz longe de Deus. Você não vai ter paz se dividindo. Não vai. Ele está chamando pelo seu povo. Manadas, isso é maravilhoso. Manadas de camelos cobrirão a sua terra. Camelos novos de Midian e de Efá virão todos de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Faz um tempo, eu ainda entreguei essa palavra e eu disse, gente, os camelos estão chegando. Carregados de ouro, ouro é justiça. Incenso e louvor. Incenso, orações, louvor, adoração. Os camelos estão chegando. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto a você, e os carneiros de Nabaiote a servirão, serão aceitos como ofertas em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Sim, o Senhor está adornando o seu glorioso templo. E nós somos o templo do Espírito Santo. Adornando com ouro, com justiça. Quem são estes que voam como nuvens? Que voam como pombas para os seus ninhos? Você percebe que as coisas estão fluindo muito mais rápido, estão acontecendo numa rapidez que não dá nem para acompanhar. Pois as ilhas esperam por mim, à frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos com prata e ouro, resgate e justiça. Deus está trazendo os filhos, Ele tem prometido ao seu povo um resgate destes jovens, desses filhos. Em honra ao Senhor, o seu Deus,
o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Aleluia. Nós vamos crer na palavra e abraçá-la com força. E eu fecho, o falar amável ou o falar saudável é a árvore de vida. Mas o falar enganoso esmaga o espírito. Quando você lê sobre a árvore da vida, na verdade a árvore da vida é o Senhor. Mas quando você lê sobre a árvore da vida, você vê que suas folhas são como remédio para o corpo. Então, quando você fala de forma saudável, é como árvore da vida. É como árvore de vida. Você atrai saúde, vida, porque a sua boca está construindo o seu mundo, o seu futuro, está alinhando ou desalinhando o seu destino. A sua boca, ela cria seu futuro. Então, se você quer uma vida saudável, você tem que ter uma boca saudável. Enquanto você não tiver uma boca saudável, você não terá uma vida saudável. É um rompimento absoluto com qualquer palavra que não esteja alinhada com a bênção. Amou a maldição, que ela te abrace. Não quis a bênção, que ela se afaste de você. E tudo começa com a boca. O falar enganoso esmaga o espírito. Quanto mais você fala de forma enganosa, quer dizer, desalinhada da verdade, você está esmagando o seu espírito. É daí que vem a falta de energia, de alegria, de foco, na vitória, de saúde mesmo, física e emocional, porque você está falando de forma enganosa. Por exemplo, você diz, eu não consigo. É enganoso, porque você consegue. Em Deus você consegue. Eu não posso. É enganoso, porque você pode. Você pode. Nada acontece na minha vida. É enganoso. Acontece sim. Você só precisa crer e falar certo. Né? Se você quer uma vida saudável, um futuro saudável, você tem que ter uma boca, um falar saudável. Na Almeida está exatamente assim. A boca saudável, o falar saudável. Quando você fala de forma saudável, e a única maneira de você falar de forma saudável é repetindo a palavra como o Senhor mandou Josué fazer. Algumas pessoas, o dia que elas entenderem isto aqui, elas vão viver o que a mulher cananeia viveu. A filha foi liberta sem ter que expulsar, sem ter que fazer nada. Porque o problema era ela. Quando ela mudou, ela se humilhou, a filha foi liberta. Quando você entrega o que tem que ser entregue, as coisas simplesmente acontecem. Eu sempre falo que desabafo é um perigo. Então, por que o engano? Você desabafa, você fala com base no que você está sentindo e não na verdade. Aquilo não é verdade, aquilo é só um sentimento traiçoeiro. Mas quando você fala a verdade, que é a palavra, você atrai a vida. A árvore de vida é como árvore de vida. Você atrai saúde, força, energia e uma vida que caminha poderosamente. Porque eu tenho que perguntar, você está lutando ou você está fluindo? Você está fluindo ou você está lutando?
Algumas pessoas, elas só estão lutando, e lutando guerra sem recompensa, e lutando lutas que não tiram elas do lugar. Outras estão fluindo. Como dizem as Escrituras, antes delas abrirem a boca para pedir, elas já estão vendo aquilo, porque elas estão fluindo. Elas estão fluindo. Uma língua saudável é árvore de vida. Mas a perversidade nela quebranta o espírito, quer dizer, esmaga o espírito. Você tem que ter uma língua saudável. Uma boca saudável. E para ela ser saudável, você tem que falar a palavra. O tempo todo. Você não fala do que está sentindo, vendo. Você fala aquilo que você sabe, que é a verdade. Você traz à existência o tempo todo aquilo que não existe. E aí você passa a fluir. Porque alguns só estão lutando. E é uma luta sem fim, onde não chegam a lugar nenhum. Outros estão fluindo. Você está lutando ou você está fluindo? Você está fluindo ou você só está lutando uma luta que não cessa, sem recompensas, sem avanços, sem mudanças? E o que é pior, uma luta onde você perde o tempo todo. Algumas pessoas, elas estão fluindo, outros estão lutando. Lutas fracassadas, que elas nunca vencem, nunca saem delas. E não tem que ser assim. Uma boca saudável, uma língua saudável, é como árvore de vida. Mas quando você fala de forma enganosa, você vai esmagar o seu espírito. É onde você perde a esperança até a vontade de viver. Você sempre pede vida, pede renovo, pede força, pede graça, porque você acredita na palavra. Em nome de Jesus. Com a mão no coração. Meu Deus querido, que manhã maravilhosa. Louvado seja o teu nome por sua bondade e fidelidade. Abro esta reunião com muita gratidão por tudo que tem feito na nossa vida, pelas experiências maravilhosas que vivemos aí para trás, dias realmente poderosos que mudaram a nossa vida. Estamos gratos e cheios, Senhor, da sua graça, glória. Podemos perceber a sua presença fluindo poderosamente. Eu louvo o teu nome, eu engrandeço, eu abro o jejum da manutenção dos projetos conquistas, tomando posse da materialização de tudo que projetamos para 2025, o ano do vinho novo. Eu tomo posse deste vinho novo, da materialização de todos esses sonhos, vitórias, definições, restaurações, restituições, vidas renovadas, fortalecidas, saudáveis mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Eu peço, Senhor, para que o Senhor venha com poder e assuma este trabalho e que possamos ter um dia maravilhoso, essas 7 horas de jejum, de separação, porque jejum é separação, que possam ser incríveis, gloriosas, que a sua presença seja real, que o teu povo possa tocar, meu Pai, as suas bênçãos, crer e avançar, romper e ir para níveis mais altos. Eu abençoo a tua igreja,
Eu abençoo o teu povo aqui em todo lugar, o teu povo que está aqui com suas famílias para adorar, a nossa igreja virtual maravilhosa, pessoas que vêm de longe para cultuar o Senhor. Eu louvo o teu nome porque o Senhor é bom. Manifeste-se aqui, toca profundamente os corações, assuma o trabalho, fala, muda, discerne, amplia o entendimento de cada um, dá consciência, uma consciência viva, Senhor, que o teu povo possa ter uma consciência viva da verdade, um temor profundo, Pai. Que a palavra vista os corações e que um povo avivado se levante, cheio do teu Espírito, renovado, restaurado, dependente do Senhor. Um povo que depende do Senhor. Eu oro para que este nível de dependência seja aumentado, para que eu veja um povo dependente do Senhor, não da força do braço, não de fatores externos, mas um povo que depende do Senhor, que crê na sua bondade e fidelidade, que a sua presença seja real aqui, que tenhamos horas na tua casa de adoração, de louvor, de crescimento, da manifestação do Senhor, que sejam momentos poderosíssimos, agradáveis, surpreendentes, momentos de grande crescimento e desenvolvimento, e que possamos sair daqui num nível mais alto, mais próximos do Senhor, apaixonados pelo Senhor, alinhados com o Senhor, Senhor, decididos a viver neste nível onde o Senhor vem, neste lugar onde o Senhor vem em primeiro lugar. Obrigada por tudo, Pai. Fala aos corações, quebranta profundamente, toca profundamente, e que nada fique da mesma maneira, que ninguém fique no mesmo lugar, mas que possamos crescer altamente neste dia, que cada um possa pegar o que a tua palavra está orientando, se levantar e brilhar. É mais do que nunca, é hora de se levantar e brilhar, é hora de se levantar e ocupar o lugar que é seu, é hora de mudar, já passou de hora de mudar a forma de falar. Fale saudável, porque é como a árvore da vida. Levante-se e brilhe, levante-se e brilhe. Ocupe o seu lugar e veja a minha glória. Claramente é o que o Senhor está dizendo. Que nós temos que crer. Crer no que a sua palavra está nos orientando. Nos vestir dela e nos posicionar. Muito obrigada por tudo, Senhor. Toca, fala, se manifesta, transforma, guia-nos. Opera no nosso meio. Vem, Espírito Santo. A reunião é sua, o povo é seu, a obra é sua. Seja conosco. Te amamos. Muito obrigada. Assuma o controle do nosso trabalho. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador.
Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.